Bem-vindos! Deixa eu dar um bem-vindo especial aqui, primeiramente, o Patrick, né, que nos visitar da região sul. Seja bem-vindo, Patrick. Leandrão e Simone, os pais da Bia estão aqui nos visitando. Não sei se vocês sabem, mas o Leandro e a Simone, eles fazem parte da minha vida e da Vânia. Eles foram os nossos mentores antes de a gente vir para cá. E quando a gente chegou aqui em 2017, tivemos discipulado com eles por mais 2 anos ainda. Aprendemos muito com o Leandro e Simone, vocês são bem especiais para nós. Bom, o que vocês estão vendo aqui tem um pouquinho de vocês, porque com certeza eu e Vânia fomos muito influenciados por vocês e nós amamos muito sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo. E um bem-vindo especial para a Olivia e para a Milene. Depois aí de 3 meses, Milene, 4 meses, a Milene está vindo do culto hoje com a Olivia. Vocês fizeram muita falta para a gente, então seja muito bem-vinda também. O Thiago já estava vindo aqui já estava de boa. Vamos lá então, na semana passada, eu falei um pouco sobre o tamanho do seu Deus. Vocês lembram? Sim. Que eu trouxe esse ponto. Nós falamos que as consequências que temos em nossa vida hoje dependem da forma que eu e você enxergamos o tamanho do nosso Deus. E falei também que o tamanho do seu Deus é o tamanho da sua adoração. Que o tamanho da sua adoração é o tamanho do seu Deus. E eu acredito muito que nós, como igreja, nós temos a convicção que a cada domingo que a gente se reúne e nas nossas devocionais com Deus na semana, a cada dia, com a nossa leitura da Bíblia, com o nosso tempo de oração, nós temos um propósito claro com isso. É um objetivo muito límpido, vamos dizer assim, que é sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito de estarmos aqui, de se encorajar, de estudarmos a palavra de Deus, de adorar, para que todos nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. E quando olhamos para a nossa vida, eu acho que você vai se identificar comigo, e olhamos para a nossa régua, que é Jesus, a gente vê um abismo, porque Jesus é um padrão muito alto de filho de Deus, de um servo de Deus, e a gente precisa olhar para essa régua, olhar para a nossa vida, e não desistir de a cada dia nos parecermos mais com Jesus. E a Bíblia nos aponta a buscar essa mudança em nós, baseada em Jesus. O padrão é Jesus. Não é um livro, não é um pastor, não é o seu líder, o padrão é Jesus. Na verdade, a Bíblia ela nos aponta para uma transformação completa através de Jesus. Corpo, alma e espírito. Essa é a transformação que o Evangelho faz com aqueles que se colocam em uma posição de ir para Deus por completo. E essa transformação que nós queremos, ou que talvez você que está aqui, você está estudando a Bíblia, e talvez é o processo que você está de transformação, ela só pode vir através de uma coisa: através da intimidade com Jesus. A transformação em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, só pode vir através de uma intimidade com Jesus. Quando passamos a ter intimidade com Jesus, automaticamente nós passamos a imitar Jesus. E consequentemente, a transformação, a graça e a misericórdia de Deus vem em abundância em nossa vida. Então, olhando por essa ótica, como eu disse, temos um longo caminho aí a percorrer, seja você com 1 ano como discípulo, seja você com 10, ou seja você que está nos visitando hoje, a ótica é a mesma. Temos um caminho muito longo a percorrer. E eu quero trazer uma história na Bíblia hoje que pode nos ajudar a contemplarmos melhor essa transformação. É uma história na Bíblia de 2 homens, que eles foram completamente transformados por Jesus. É uma história maravilhosa, a gente vai acompanhar aqui. É uma história incrível, uma história impactante, o que Jesus fez. Mas
eu não quero focar na transformação em si desses homens. O meu ponto para nós hoje nessa manhã é nós termos uma visão das coisas externas em nossa vida que pode nos atrapalhar a ter essa transformação. Faz sentido isso? Amém. Então eu quero focar nas coisas, nessa história, quais são as coisas externas que podem estar atrapalhando eu e você de termos uma transformação completa por Jesus. Eu acho que nós podemos aprender coisas bem legais. E como eu falei, a transformação deveria ser um alvo para nós. E essa transformação com certeza é aquilo que Deus quer para mim e para você. Animados? Animados mesmo? Vamos fazer uma oração e aí nós entramos no texto, tá bom? Pai glorioso, Pai soberano, Pai de amor, Pai de compaixão, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos nessa manhã, nessa cidade, com essas pessoas que o Senhor trouxe a esse culto para louvar, engrandecer o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Eu oro nesse momento para que o Senhor Espírito Santo possa abrir nossa mente, abrir os nossos corações para a Tua Palavra, como eu disse, porque é a única coisa que pode transformar o nosso ser. Todas as preocupações, todos os medos, seja o que for, que esteja em nosso coração, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a nos concentrarmos na Tua Palavra, para que a gente consiga, em nome de Jesus, sair para aquele portão com decisões a tomar em nossa vida, para ir cada vez mais para Ti, Jesus. Usa a minha vida, usa as minhas palavras, usa a minha mente, e que nós possamos ter um ótimo tempo de ensino, mediante a Tua direção, os Teus princípios, os Teus mandamentos. Me dê coragem, me dê amor, me dê temor de pregar a Tua palavra, porque eu sei que isso é importante para nossas vidas, Deus. Oro por aqueles que não puderem estar no culto por algum motivo, fique com os nossos irmãos, aqueles que estão doentes, enfim, mas nos ajude a nós que estamos aqui a focarmos realmente naquilo que é importante, que é as Tuas direções para nossas vidas. Em nome de Jesus, estou muito grato. Amém. Vamos ler o texto aqui de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. Fala assim, ó, vocês podem acompanhar aqui, tá bom? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Eles lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém. Esse é o nosso texto de hoje, onde nós vamos ter esse entendimento do que pode nos atrapalhar, termos uma transformação profunda em Deus. Aqui no versículo 28, o texto começa falando que Jesus chegou ao outro lado. Então, o contexto dessa narrativa é que, anterior a essa história, você pode ver na Bíblia, se você tiver com a Bíblia física aberta aí, uma história anterior a essa que nós lemos, Jesus e seus discípulos, eles enfrentaram uma tempestade no mar da Galileia. E os discípulos achavam que eles iam morrer, e eles suplicam para Jesus, para que Jesus salvasse eles. E aí Jesus os salva, e tem o contexto da história, então depois você pode ler na sua casa. Então quando o texto fala que quando ele chegou ao outro lado, foi porque eles atravessaram o mar da Galileia e chegaram até o outro lado do mar da Galileia. Então,
O outro lado do mar da Galileia é a região dos Gadarenos, que é o que o texto fala aqui, ou seja, na região de Gadara. Eu coloquei aqui um mapa para a gente poder se situar onde fica a região de Gadara. Então, essa região ela ficava dentro de Jerusalém, era uma cidade vizinha de Jerusalém. Mas na época de Jesus, essa cidade era uma cidade pagã, ou seja, era uma cidade que adoravam outros deuses. Eles não adoravam Yahvé, eles não adoravam o grande eu sou, eles adoravam os deuses deles. Estudiosos alegam que os deuses que o povo dessa região adorava eram os deuses gregos. Então, como eu falei, boa parte desse povo de Gadara eram pagãos, não eram judeus. O texto nos fala que Jesus, ao chegar nessa cidade, 2 homens se aproximam dele. Mas tem um detalhe importante nesses 2 homens: eles estavam endemoniados. Não foram homens que chegaram até Jesus de uma forma simples. E o texto nos traz mais informações, que eles vieram dos sepulcros e que eram homens violentos. E também o texto nos fala que ninguém passava por esse caminho, porque a população possivelmente tinha muito medo de passar a partir desses homens, por medo de serem atacados. Então, nesse versículo, nós temos 2 personagens: os gadarenos, eu já expliquei, mas tem um outro que são os demônios. E eu queria, nesse momento, falar um pouco sobre os demônios. Nós sabemos que tem pessoas que acreditam em demônios, pessoas que acham eles reais, e existem outras pessoas que não acreditam, que acham que é uma invenção da Bíblia, que acham que isso é uma brincadeira, outros acham que isso realmente não existe, é uma história de fábulas, enfim. Mas o ponto que nós precisamos ter esse respeito por ambas as visões. Mas para nós que lemos a Bíblia e para nós que acreditamos na Bíblia, a Bíblia não esconde de nós esse ser chamado demônio. A Bíblia nos ajuda a entender que eles são reais e como eles agem contra nós, e a Bíblia deixa clara para nós qual é o seu propósito em relação aos demônios. Novamente, eu não quero me aprofundar, porque o culto a gente cultua para louvar e adorar a Deus. A gente não está aqui para falar sobre demônios ou se aprofundar sobre isso, mas eu quero trazer esse ponto porque a gente pode aprender coisas bem legais. Então, quem são os demônios? Os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Os demônios são anjos que foram criados por Deus, mas que se rebelaram contra o Criador, seguindo Satanás. E aí então eles passaram a ser demônios, segundo o que a Bíblia nos mostra. Então, eles passaram a odiar a Deus, que é o Criador, e a sua criação mais perfeita, nós. Então, os demônios, eles têm uma missão: odiar a Deus e odiar a cada um de nós, seja você cristão ou não. Mas essa é a missão deles. E para darmos uma base bíblica, 2 escrituras, Apocalipse 12. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos, ou seja, Satanás e os demônios, foram lançados à terra. Versículo 12 do mesmo capítulo. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas
Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E eu poderia ler aqui mais dezenas de escrituras que dariam uma base sobre os demônios e que eles estão entre nós. Faz sentido isso? Amém? Então, os demônios, eles são reais sim. E eles habitam entre nós sim. É isso que a Bíblia nos mostra. E segundo o texto, esses seres começam a ter um diálogo com Jesus. Então vamos para esse diálogo dos demônios com Jesus. Versículo 29. Então, os demônios, eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Ao lermos esse versículo, os próprios demônios fazem uma separação entre eles e Jesus. Nesse simples versículo fica claro que os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Os próprios demônios reconhecem que Jesus um dia vai destruí-los. E eles reconhecem a grandeza, a soberania de quem é Jesus. O triste é que às vezes muitos de nós não reconhecemos isso que os próprios demônios reconhecem. Eles gritaram: o que queres conosco, Filho de Deus? Como se eles estivessem falando para Jesus: por que você está falando comigo? Tipo, olha a posição que você está, olha onde eu estou, o que queres comigo? Até para os próprios demônios era algo irreal Jesus tem uma comunicação com eles. Por que você está perto de mim, Jesus? Por que você está falando comigo? Os demônios estavam profundamente conscientes de que eles e Jesus pertenciam a dois reinos completamente diferentes e que eles não tinham nada a ver um com o outro. Faz sentido isso? Amém. Por que, Leandro, que eles não têm nada a ver? A Bíblia fala que Jesus é luz e a Bíblia fala que os demônios são trevas. A Bíblia nos fala que Jesus quer nos dar a salvação, morreu por isso. Os demônios querem nos trazer a perdição. Jesus é a verdade e a vida. Satanás e os seus demônios, a Bíblia fala que eles são o pai da mentira. E eu poderia dar mais exemplos aqui de quem é Jesus e de quem é Satanás e os demônios. Mas eu acho que para ilustrar o que eu estou falando, se resume nisso aqui: água e óleo se misturam? Não. Não se misturam. Assim como a água e o óleo não se misturam, luz e trevas também não se misturam. Jesus não se mistura com as trevas e nem os demônios se misturam com a luz. Não existe meia luz. Ou é luz, ou é trevas. Ou é esquerda, ou é direita. E assim como a água não se mistura com o óleo, assim é a nossa vida. Assim é a minha vida e assim é a sua vida. Quem está na luz não consegue se misturar com as trevas. E quem está nas trevas não consegue se misturar com a luz. Então, quem se considera um discípulo de Jesus deveria ter uma vida na luz. Não podemos viver uns dias da semana na luz e uns dias da semana nas trevas. Não faz sentido. Leandro, mas tudo bem, mas o que é esse viver na luz? Viver na luz é demonstrar um amor a Deus em obediência. É conhecermos a Deus profundamente, com intimidade, e confiarmos no seu amor de uma forma tão entregue, que o que vai importar para nós é a vontade de Deus. Não é a minha vontade e os meus desejos.
Leandro, mas quais são as bases disso? Simples, olhando para a vida de Jesus. A vida de Jesus se resume nesses pontos que eu falei: obediência, entrega e intimidade com o Pai. Faz sentido isso, irmãos? Amigos? E o que é viver nas trevas, Leandro? É demonstrar uma indiferença em relação a Deus, o que envolve a nossa vida. Ou seja, vou viver minha vida do meu jeito. Vou fazer o que me der na telha, a vida é minha, o tempo é meu. E podemos passar a nossa vida inteira sendo totalmente indiferente com aquilo que Deus acha e pensa sobre nós. A minha régua é a minha consciência, é os meus prazeres, são os meus desejos. Isso é viver nas trevas. Leandro, mas qual é a base? Olhando para os demônios. Porque é assim que os demônios vivem nas trevas. São diferentes daquilo que Deus acha e que Deus pensa. E eu quero fazer uma pergunta para nós nessa manhã. Olhando para a sua semana, você teve uma vida espiritual na luz? Ou você teve uma vida espiritual nas trevas? Seguindo o texto, versículo 30 fala: a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vamos. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogado. Vamos fazer uma conta bem rápida aqui, para ver o quanto que o dono desses porcos perdeu dinheiro. Porque o texto fala que a manada toda se atirou ao precipício abaixo e os porcos morreram. Olhando para o contexto, criar porcos da época era uma forma de sobrevivência. Talvez todos os recursos desse dono foi ao precipício abaixo. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, eu estou entrando aqui numa área um pouco perigosa, porque eu não tenho a menor ideia sobre porco, essas coisas. Foi uma pesquisa rápida ali no Google, tá bom? Mas no Evangelho de Marcos, nessa mesma narrativa, no capítulo 5, fala que eram 2.000 porcos. Então pega essa informação: 2.000 porcos. Essa raça Landrace é a raça mais comum aqui no Brasil, né? Então, os valores dessa raça é vendido por R$9 o quilo. Geralmente os porcos eles pesam entre 100 e 200 quilos. E aí eu coloquei uma média de 150 quilos cada porco, tá bom? Então, fazendo essa soma de R$9 o quilo a 150 o quilo de cada um, então cada porco custa R$1.230. Uma conta bem básica aqui, tá bom, gente? Multiplicado por 2.000, que é o que fala lá em Marcos, o dono perdeu R$2.400.000 nisso aqui. Esse foi o prejuízo do dono dos porcos: R$2.400.000. Eu acho que o dono dos porcos, acho que ele não gostou muito disso não, viu? Eu acho que tem uma dor no coração dele, viu? Mas vamos olhar para Jesus. Será que Jesus não se preocupou com o prejuízo financeiro do dono dos porcos? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus se preocupou com o prejuízo financeiro? Vocês estão aí, gente? Não. Fala, Gi. Você acha que não? Não parece. Quem mais? A Gi acha que não. Hã? Ninguém sabe, né? Eu também não sei. Eu acredito que Jesus sempre se preocupa com o ser humano. Mas Jesus teve que tomar uma decisão.
E em nossa vida, sempre teremos que tomar decisões, assim como Jesus fez nessa situação. Eu não acredito que Jesus foi indiferente com o dono dos porcos. Sabe, mas quando envolve a vida humana, entre ter prejuízo financeiro e material e um prejuízo espiritual, Jesus sempre vai optar pelo prejuízo financeiro e material. Jesus nunca vai optar por um prejuízo espiritual quando se refere à vida humana. 2 homens para Jesus valem muito mais do que 2.000 porcos. 2 homens valem muito mais do que 2 milhões de reais para Jesus. Eu e você somos a coisa mais importante para Jesus. Se estivesse nesse mundo, eu ou você, ele teria morrido na cruz por uma única pessoa. Você, assim como esses 2 homens, são preciosos para Deus. São preciosos para Jesus. Foi por nós que Jesus morreu na cruz. Foi por nós que Jesus sofreu. Não foi para a gente ter uma vida confortável financeiramente falando. Ou para termos uma vida materialmente estável. Jesus morreu na cruz pela nossa condição espiritual. Tudo que Jesus fez em sua vida aqui foi baseado no propósito espiritual. A prioridade de Jesus sempre será o espiritual. Mas às vezes nós não pensamos como Jesus. Quando temos uma decisão para tomar em nossa vida, às vezes optamos mais pelo financeiro. Às vezes nós optamos mais pelo material. Qual é o dano que isso vai causar? O que isso vai me custar? Às vezes optamos mais pelo acadêmico. É a minha faculdade, é o meu curso, é a minha formação. Às vezes optamos pelo que é mais confortável. O que é mais confortável? E o espiritual fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. O mais importante para Jesus sempre vai ser a parte espiritual. E deveria ser a nossa preocupação também, quando envolve a nossa vida. Sabe por que o espiritual ele é tão importante nas nossas decisões? Porque o nosso espiritual está ligado diretamente com a nossa conexão com Jesus. Está ligado com as coisas do reino de Deus. E está ligado com a nossa salvação. E a gente não pode perder isso de vista. Isso não deveria ter negociação em nós. Seja qual for a área. Prioridade, Jesus, parte espiritual, salvação, reino de Deus. E muitos têm tomado decisões bem ruins porque acabam optando por outras coisas menos o espiritual. Quando você precisa tomar uma decisão na sua vida, você prioriza ou tem priorizado mais o quê? É o material? É o financeiro? É o acadêmico? Ou é o espiritual? Sabe, quando a gente opta em não priorizar o espiritual, automaticamente nós estamos trocando Jesus. Seja qual for a coisa que a gente escolhe, já é uma troca. Mudamos a ordem. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive ao que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.
Essas pessoas trocaram Jesus. Talvez pelo medo. Talvez eles ficaram impactados com aquilo que Jesus fez para aqueles dois homens. Talvez eles trocaram Jesus pelo prejuízo financeiro. 2.000 porcos. E uma única vez morrer todos assim. 2 milhões de reais no nosso contexto. Talvez eles trocaram Jesus por causa dos porcos também. A Bíblia não fala qual o motivo, mas o texto fala que eles pediram para Jesus sair do território. Saia daqui, Jesus. Nós não queremos você aqui. Esse povo de Gadara trocaram o que era mais importante para eles, Jesus, por algo menos importante, seja qual for o motivo que eles trocaram. Sabe, podemos imaginar essa narrativa e pensar, que absurdo isso, né? Jesus fez um bem para aqueles homens. Jesus era o Messias, já tinha feito vários milagres. Como que esse povo faz isso? A gente pode ler uma narrativa dessa e ficar chocado. Mas hoje, muitas pessoas trocam Jesus também por várias coisas. Isso não é um privilégio só do povo de Gadara. Nós também fazemos isso. Pessoas trocam Jesus pelo seu emprego. Pessoas têm um compromisso muito maior com o seu emprego do que às vezes com o reino de Deus. Fazem hora extra, o patrão arranca o couro, 10, 12 horas por dia, a pessoa está lá. Tem um encontro na igreja de casados, de solteiro, igreja em casa, estou cansado. Eu não vou poder participar porque meu dia hoje foi pesado. Uma troca. Pessoas trocam Jesus pelo dinheiro. Você vai ter um trabalho domingo de manhã, você vai ganhar mais 3 mil reais. Mas é a hora do culto. Aí muitos, 3 mil, né? Porra, tem que pagar a dívida lá. Deus vai entender. Ô fulano, ciclano, eu vou ficar aí uns 6 meses, tá? Sem ir pro culto, porque estou com uma necessidade aqui que eu... E nesses 6 meses as pessoas nem voltam para a igreja. Uma troca. Pessoas trocam Jesus por relacionamentos. É o que a gente mais vê na igreja. Priorizam relacionamentos. Pessoas trocam Jesus por ideologias, porque hoje o que mais tem no mundo é ideologias. É bandeira de tudo que é lado. É para animais, é tal movimento, e vão surgir. Mas o que a Bíblia fala fica em segundo plano. Eu vou seguir meu coração e vou seguir minha pauta e eu vou fazer. E acabam trocando Jesus. O que as pessoas mais fazem hoje é trocar Jesus também. E nós precisamos entender a raiz, o porquê que as pessoas, e até nós, trocamos Jesus. Sabe qual é o real motivo que podemos fazer isso? É a utilidade que vemos Jesus em nossa vida. Porque podemos começar achando que Jesus é tudo para nós. E é assim que geralmente acontece. Ele morreu na cruz por mim. Jesus é amoroso. Jesus te ama. Vamos viver a nossa vida, vão surgindo situações, às vezes não crescemos, às vezes não amadurecemos em nosso relacionamento com Deus, e aí daqui a pouco Jesus, acho que não é tão útil assim para mim, não sei, eu tenho dúvida já se Jesus é tudo isso mesmo. E a gente vai negligenciando isso ao longo do tempo. Deixa eu dar aqui um exemplo. Tem uma loja aqui, Thiago e Guilherme já pega o conselho, Rafa e Grazi, que chama uma loja que chama Cresci e Perdi. A Vânia é sócia dessa loja. A cada 2 meses, a Vânia vai lá
Que loja é essa? Você pode trocar roupas. Então, supor, roupas do Pedro da Estela que já estão pequenas, ou roupas que eles não gostam, a Vânia pega essas roupas, ali 5, 10 roupas, e aí a Vânia vai lá e a Vânia faz a troca. Mas a Vânia faz a troca por uma roupa do mesmo estado. Tipo, a gente não pode dar uma roupa com uma qualidade boa e pegar uma roupa com uma qualidade ruim. E eles também não aceitam a gente levar uma roupa com uma qualidade ruim e querer pegar uma roupa boa. Não. E eles fazem essa avaliação. Então a Vânia pega isso a cada 2 meses. E cadê a Vânia? Estou na loja de cresci e perdi. Sabe? E nós podemos fazer isso com Jesus também. Podemos começar a achar que Jesus ele é igual a qualquer outra coisa em nossa vida. E a gente começa a comparar. E Jesus não é igual a nada. Ele é superior a tudo, a todos. Amém. Mas passa da forma que a gente vê a utilidade de Jesus em nossa vida. E podemos não ver mais utilidade em Jesus no nosso casamento, nossa vida de solteiro, jovens, universitários. Começamos a colocar Jesus em uma igualdade de muitas coisas. Quando a Vânia faz as trocas das roupas do Peter e da Estela, a Vânia não troca todo o guarda-roupa deles. Tipo, a Vânia não pega todo o guarda-roupa e vou lá trocar as roupas. Não. A Vânia faz isso aos poucos. Então, dá 2 meses, a Vânia pega 10 roupinhas ali, vai lá e troca. Aí passa 1, 2 meses, a Vânia vai lá, troca mais. Eu acho que isso tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui. Eu acho que é um bom exemplo. Porque podemos não perceber de uma forma clara, mas é assim que fazemos com Jesus. Nós trocamos Jesus aos poucos. A gente não troca Jesus de uma hora para outra, é difícil. Como que a gente pode trocar Jesus aos poucos? É simples. Em vez de a gente hoje ler nossa Bíblia e orar, aí nós trocamos isso por um jogo de futebol, aí a gente troca Jesus pelo meu descanso, aí eu troco o meu Jesus pelo celular, troco Jesus por um futebol, e a minha leitura e a minha oração, eu troco Jesus. Aí isso é um dia. Aí no outro, vou trocar Jesus, sei lá, vou passear, vou lá no shopping. Vou trocar Jesus pelo meu lazer, pelo meu descanso. E nós vamos trocando Jesus ao longo da semana e a gente nem percebe. Tu troca hoje, tu troca amanhã. E quando vê, trocamos Jesus por completo. Isso faz sentido? Sabe quando trocamos Jesus aos poucos? Quando começamos a negociar os princípios dele em nossa vida. Em vez de perdoar o próximo, optamos em não perdoar. Isso também é uma troca. Em vez de falar a verdade, optamos em falar só uma mentirinha. Em vez de manter a pureza, foi só um deslize na pornografia, na masturbação, ou alguma coisa do tipo. Em vez de se alegrar com a conquista do outro, é só uma invejazinha no coração. E vamos negociando os princípios de Jesus e vamos trocando Jesus por um monte de coisa. E quando a gente vê, perdemos o nosso coração para Deus. Quando trocamos Jesus por outras coisas, sempre trocamos por coisas inferiores. Seja lá o que for. Trocar Jesus por outra coisa, sempre sairemos perdendo. É nós que perdemos. E sendo bem sincero, eu não quero ofender ninguém. Não é muito inteligente da nossa parte trocar Jesus. Não é muito inteligente. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram que saísse do território deles. E eu quero encerrar aqui o nosso tempo. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo?
e é chocante para mim é ver essas pessoas não apenas pedindo para Jesus sair, mas o texto fala que eles suplicaram a Jesus. Saia daqui. Como se fosse, eles imploraram para Jesus, saia daqui. Expulsaram Jesus de lá. Mesmo depois de Jesus ter feito algo maravilhoso com aqueles dois homens. Jesus fez o bem para aqueles homens. O texto não fala, mas sabe, hoje eu fico imaginando a família desses dois homens. Não sei se esses homens, se eles eram casados, se eles tinham filhos, se eles tinham família, pai e mãe, mas para pensar a família desses dois homens, vendo esses homens libertos de uma possessão de demônios, onde talvez por anos a família não tinha contato com eles, e a família se depara com dois homens sãos, perfeitos, libertos. É difícil eu poder entender isso, mas a escolha daquele povo foi continuar a viver sem a influência de Jesus. Foi uma decisão daquela cidade. E nós não vemos Jesus tentando mudar a situação, a gente não vê Jesus questionando, a gente não vê Jesus querendo ficar lá. Jesus simplesmente sai. Porque Jesus não é inconveniente. Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. E Jesus segue a sua missão, segue a obediência ao Pai. E eu acho que isso pode ser um alerta para nós nessa manhã. Eu penso que aquele povo já estava acostumado com toda aquela situação que eles estavam vivendo. Já estavam acostumados a adorar os deuses deles. Eles já estavam, talvez, acostumados a ver aqueles homens com demônios, causando medo ali por onde eles estavam. Talvez esse povo já estavam acostumados a viver entre os demônios. Talvez já não era mais um escândalo ou um incômodo para eles. Está tudo bem. Estamos acostumados com isso. Essa é a vida. Deus quis assim. Deus quer assim. E tudo bem. Sabe, se Jesus em uma visita rápida mexeu com toda uma cidade, imagine Jesus ficando em uma cidade pagã como Gadara 2 ou 3 dias. O que será que Jesus ia falar nessa cidade? Onde Jesus ia mexer? Onde Jesus ia incomodar? O que Jesus ia falar para esse povo para que eles tivessem essa transformação em Deus? Eu acho que Jesus iria incomodar bastante. Porque por onde Jesus passou, ele pregou arrependimento. As pessoas ficaram com medo de Jesus, talvez ficaram com medo da transformação que Jesus poderia fazer entre eles. E nós podemos fazer a mesma escolha que o povo de Gadara nessa manhã. Eu acho que não é diferente nesse contexto e o nosso contexto. Optar em viver com as coisas que já estamos acostumados, mais que uma possível transformação em Deus. Podemos optar por isso hoje. Você pode estar acostumado a conviver com a situação que você se encontra hoje. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje. Você sabe a situação que você se encontra hoje, mas você pode estar acostumado. Você pode estar sentindo uma tristeza enorme no seu coração,
Você pode estar vivendo sua vida por viver, sem propósito, sem objetivo. Você pode estar tendo sentimentos ruins em seu coração, em sua mente, e você pode achar que isso é normal, e isso não é normal. Não é isso que Jesus quer para você. Mas a gente pode achar que milhões de pessoas vivem assim, então é normal, eu vou viver minha vida assim. Nós podemos estar até acostumados a conviver com o nosso pecado. Sabe aquele famoso pecado de estimação? Que a gente sabe do nosso pecado, que a gente fala que precisa mudar, porque causa um dano em nós, causa um dano nas pessoas em nossa volta, mas a gente alimenta o pecado, a gente cuida do pecado, a gente dá carinho ao pecado, mas a gente não se livra do pecado. Mas já estou acostumado, eu sou assim. Esse é o meu temperamento. É que a minha infância eu vivi isso e aquilo, eu sou assim. E nós vamos nos acostumando com o pecado em nós e na outra pessoa. Você e eu podemos estar acostumados com o pecado do orgulho. Talvez pessoas já pontuaram para nós 1, 2, 3, 4, 5 sobre o nosso pecado e a gente já se acostumou em ouvir e não surge mais efeito. Eu sou assim mesmo, tudo bem. De egoísmo, de medo, de fofoca, falta de misericórdia, de ódio, de mágoa, e nós vamos nos acostumando com aquilo que a gente está vivendo hoje. E se você está acostumado a viver sua vida dessa forma, talvez você possa estar vivendo uma vida nas trevas. Porque luz e trevas não se misturam. Ou é luz ou é trevas. E nós não podemos nos acostumar a viver uma vida medíocre nesse mundo. Deus tem o maior, Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos transformar a cada dia, mas essas coisas podem nos atrapalhar a sermos transformados por Deus. Não é o fato de você e eu fazer parte de uma igreja que estamos na luz, tá? Não é o fato de a gente fazer parte de uma membresia de igreja que é um carimbo, pá, luz. Podemos fazer parte de uma igreja e ter uma vida totalmente nas trevas. Depende como que é o nosso relacionamento com Deus a cada dia. E eu cheguei a comentar, imagina só Jesus 2 dias, 3 dias naquela cidade de Gadara, o que Jesus iria falar, o que Jesus ia incomodar, ou o que Jesus iria transformar naquela cidade. A gente não sabe porque o povo de Gadara não deu essa abertura para Jesus. A gente pode imaginar que Jesus faria coisas grandiosas, porque Ele é maravilhoso, mas a gente não sabe porque o povo tomou uma decisão errada. Agora, imagina Jesus na sua vida por completo. Imagine você ter uma vida na luz com Jesus todos os dias. Imagine você saindo do comodismo dos seus pecados. Imagina Jesus com você todo dia. Imagina a transformação que Ele pode fazer na nossa vida todo dia. E hoje pode ser o start. Só que nós só vamos saber daqui a algum tempo se eu e você deixar. Então daqui a 2, 3 meses a gente vai estar falando sobre o mesmo assunto e a gente vai estar na mesma posição. Estamos acostumados com os nossos pecados, troco Jesus por outras coisas e vou viver minha vida. E a transformação que Deus quer fazer, que a gente deveria aceitar, a gente não tem. E não porque Deus não quer. Aí eu escolho a minha escolha. Assim como foi a opção do povo de Gadara.
Jesus é útil em todas as áreas da nossa vida. Se você está nos visitando hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Venha conhecer um pouco mais sobre esse Jesus que eu estou falando. Que transformação é essa que a Bíblia promete para nós, se nós nos colocarmos na posição de sermos discípulos de Jesus? Qual é a área da sua vida que você quer sair do comodismo? Qual é o pecado que você quer lidar? A igreja não tem poder para isso. O líder não tem poder para isso. Jesus tem poder para isso. A Bíblia tem poder para isso. Nós seremos um apoio para você. E para nós que já somos discípulos, eu quero chamar a fazermos uma reflexão sobre essas coisas. Como estamos andando na luz ou nas trevas? Temos trocado Jesus pelo quê? Já nos acostumamos com a vida religiosa, vir no culto, ir no bate-papo, ir na igreja em casa? Já estamos acostumados? Ou ainda o nosso coração está pegando fogo pela missão de evangelizar, de estar com pessoas, de querer estar no culto, de ter uma boa comunhão, de sermos vulneráveis com os nossos corações? Como que está o nosso coração? Jesus quer nos transformar, mas precisamos dar os passos certos. Amém? Amém. Isso que eu queria passar para nós essa manhã. E vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma canção e depois vamos ter um ótimo convívio. Obrigado, viu? Valeu!